E o que torna uma pessoa psicopata? Ou ele nasce assim? Ele nasce assim? Isso é comprovado cientificamente? Sim. Segundo o que você estava... Tem uma metáfora da música, né? Eu estava olhando, Francis, me lembrando, bonita isso. Que a gente fala que o psicopata, ele sabe a letra, mas ele não sabe a melodia. Sei. Ele é capaz, por exemplo, ele é capaz de aprender como racionalmente ele é capaz de fingir tristeza, de fingir alegria, mas ele não sente. E ele aprende, porque racionalmente... E fazer maldade para ele é muito simples, porque o que acontece? A emoção nos faz se colocar no lugar do outro, né? Eu não te faço uma maldade porque eu me boto no lugar e eu falo, poxa, isso é horrível se eu fizesse isso, se alguém fizesse comigo. Ele não tem esse sentimento de empatia. Então são pessoas que podem ter carreiras brilhantes, porque eles não se incomodam de passar por cima. Um estrago. Exatamente. Então, isso eu fico muito preocupada, porque nos países em que isso já está muito bem organizado, os psicopatas, além de serem tratados com todo o rigor da lei, Austrália, Inglaterra, Canadá, o que acontece é que eles são separados, né? Eles são criminosos, por exemplo, no sistema penitenciário. Eles são minoria, em média 20%, 80% são criminosos, não psicopatas. Quer dizer, tem algum grau de sentimento. Então, o que se faz? Você trabalha aquele que pode ser recuperável. Você não mistura. E se ele for do tipo muito predador, que seriam aqueles mais graves, esses que têm prazer em ver sangue, não basta matar, tem que degolar, tem que esquartejar, eles são postos em celas separadas pro resto da vida. Por quê? Porque são animais selvagens. E como é que ele pode ser recuperado? Não pode. Não pode. Através de... É isso, eu adoraria dizer... choques, isso que eu estou falando, eu adoraria dizer... Eu espero que nos próximos 10 anos, porque esse assunto é um assunto que as pessoas não falam, não estudam. Talvez isso esteja mudando um pouco, porque se investir maciçamente em pesquisa, pode ser que daqui a 10 anos a gente descubra, olha, tem uma maneira de acionar, sei lá, uma instalação do microchip no sistema emocional. Não sei, é a minha esperança. Agora, não é botando para debaixo do tapete que isso vai acontecer. Você tratou no seu livro de crimes específicos. E de não crimes, que é muito interessante, porque sempre que a gente fala em psicopata, a gente pensa em crime. Né? E mesmo no crime... Eu estava pensando antes de vir para cá, você vê certas diferenças. Eu estava pensando, por exemplo, as pessoas dizem, a criminalidade vai ser diminuída com a educação, com... Não, mentira. Vai ser diminuída na criminalidade não psicopata. Não, criminalidade é uma coisa, crueldade é outra. A crueldade não será diminuída com a educação? Não, claro que não. Então lembra um caso, por exemplo, lembra o caso daquele menino João Hélio, por exemplo, que foi arrastado, aquele caso horroroso. E aí você compara esse caso com o caso do ladrão que roubou o carro lá no sul e tinha uma criança dentro e ele abandonou o carro, deu parte do pai da criança à polícia por ter abandonado a criança. Você soube disso? Deu uma bronca no pai. Deixa a criança o delito é o mesmo. Em termos de criminalidade, o crime é o mesmo. Roubaram. Agora, você vê a crueldade e no outro não. A psicopatia você tem o leve, o moderado e o grave. O leve é o estelionatário, que todo mundo acha muito graça, mas eu acho um absurdo. O cara o vigarista, golpe, né? 171. 171, o cara dá um golpe numa velhinha, a velhinha fica sem alimentação, sem remédio e todo mundo ri. O moderado é aquele que não mata, mas manda matar. É ligado mais à corrupção, é aquela coisa iminência parda ali da maldade. E o grave, o serial killer, que bota a mão na coisa. O que acontece é que todos têm uma deficiência de sentir muito grande. Agora, é óbvio que uma educação que estimula uma falta total de limites, uma sociedade que estimula uma cultura de esperteza, uma sociedade que as capas das revistas só tem gente do mal. Da fama e da notoriedade. A gente está estimulando, porque... Tipo Lindenberg. Agora, outra coisa absurda no Lindenberg. Crime passional. Isso é outra coisa que é um absurdo. Porque como é que um psicopata pode cometer crime passional se ele não ama ninguém? Ele tinha com aquela menina, era uma coisa de posse. O meu brinquedo, isso aqui, como é que meu brinquedo não está querendo brincar? Então, aquilo ali foi uma coisa terrível. Ele manipulou a imprensa o tempo inteiro, ele manipulou a polícia, ele fez o que quis, na hora que quis, ele deitou e rolou. O medo de encarar o mal
é tão grande que a pessoa fecha os olhos para esse absurdo. O cara torturou 2 meninas em rede nacional durante 5 dias, não é? E todos fecharam os olhos para isso, porque é mais fácil fechar os olhos para isso do que admitir que tem gente que nasce ruim. Se você tem um problema desse, como é que deve ser o caminho? Primeira coisa, a melhor coisa para tudo é o conhecimento. Né? Então, eu não gosto de ser porta-voz de más notícias de jeito nenhum, mas eu também não gosto de ver gente inocente e vítimas sendo feitas sistematicamente e a gente não poder fazer nada. Eu acho que o livro, antes de tudo, é quase um manual de instrução, né? Para a gente poder identificar essas pessoas e para a gente poder salvar mais pessoas. Tem tudo aí. As características, a maneira de agir, se é criança, se é adolescente, o marido, a própria Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, tem o caso dela aí, uma vítima, com certeza, de uma conduta psicopática, quer dizer, a própria pedofilia, porque na minha concepção não existe pedofilia sem um perverso, sem uma pessoa por trás. Essa é a minha opinião, deixo isso muito claro. E essas pessoas são diferentes. Especificamente no caso da Dani, que eu chamei até um caso mais detalhado e que a Glória teve essa gentileza de ceder os endereços, então as pessoas podem ir acompanhando e é uma aula, chegou a ser uma aula para mim, porque você vai vendo etapa por etapa a maneira de manipular, a maneira de agir, de seduzir e de buscar incessantemente poder, fama, status, coisas que a gente não pode alimentar na sociedade, porque isso também me deixa um pouco preocupada, que tipo de sociedade a gente está alimentando para poder essas pessoas estarem arrumando espaço nessa praia, né?